E aí, espero que esteja tudo na paz do tal João de Santo Cristo. Mais um vídeo para o canal e hoje o assunto é One Piece. Entramos no capítulo pela capa, que não teria nada demais, se não fosse a grande referência à lendária batalha que Brook travou contra Imu/Gunko. Muito claramente, as águas vivas são uma referência direta a Imu, e a eletricidade é uma referência ao haki do rei que o amigo cheio de ossos tancou de forma semi-limpa. E digo mais, a sorte de Imu é que ainda não deram leite para o Brook. Se isso acontecer, Elbaf afunda ainda esse ano. Muito bem, passando a capa, damos de cara com a princesa Shuri, a nova Nami. Graças a ela, uma teoria vem ganhando força atualmente. Para justificar as princesas que possuem aparência semelhante a Nami, uma parcela do público vem vendendo uma solução. A teoria diz que isso são dicas do Oda. Se toda princesa ou quase todas as princesas desse mundo se parecem com a Nami, isso quer dizer que a Nami também é uma princesa. O raciocínio é válido, mas me recuso a acreditar que esse seja o motivo. Enfim, a princesa Shuri, aos 14 anos, passou a ser procurada por pretendentes. E, obviamente, todo tipo de doente apareceu. Por exemplo, esse maluco no canto não tem menos de 30 anos. Mas enfim, a princesa deu uma surra em todo mundo, afinal vem treinando o manejo da espada desde que começou a respirar. Depois da surra, deixou claro o que os seus pretendentes precisam ter se quiserem chegar perto dela. Ela não diz, mas a lista vai de tomar banho e escovar os dentes, até ser um bom lutador a curta distância e saber tocar instrumentos. Na sequência, temos o ponto mais baixo do capítulo. Vemos a Shuri lá tentando conquistar o Brook. Com 14 anos e ainda está nessa, só prova que esse reino é muito parado. Tem nada melhor pra fazer. Que reino de merda hein? Mas enfim, a Shuri é esquisita, mas o Brook é mais. Confesso que tava esperando pra ver em que momento ele iria adquirir esse hábito horroroso, mas nem o Oda teve coragem de mostrar. Ou na verdade, ele não teve tempo de mostrar ainda. Com certeza não foi algo que ele aprendeu na época que vivia no lixão, só pode ser algo que aprendeu quando foi viver no palácio. E digo mais, muita gente releva isso porque achava que era fruto de um trauma. O maluco ficou tanto tempo isolado que passou a pedir pra ver a calcinha de toda mulher que vê. Não sei que trauma é esse que é tão específico assim, né? Ver cueca ninguém quer. Dito isso, agora que sabemos que não é, quem já não gosta do personagem acabou de ganhar na loteria. Claro, poderia ser bem pior, mas o Oda ainda não enlouqueceu. Depois vamos ter uma música sobre como não importa a origem, no final todos terminam da mesma forma, só ossos. Um prenúncio, será, mas enfim, o principal ponto dessa página é o gatilho para o início de outro flashback. E o gatilho, pra mim, soou um pouco forçado. Levou 14 anos pra eles terem essa conversa. Ela nunca ouviu sobre a história do Brook pelos pais. Coincidentemente, calhou de ser hoje, curioso isso. Enfim, seguindo o baile, entramos dentro de outro flashback. Nessas memórias, vemos o Brook de 11 anos. E essa imagem em específico, gerou a teoria, Brook é um David. E tudo porque nessa imagem onde ele está atrás do vidro, Brook fica muito parecido com o Barba Negra criança. Pensei que a galera iria pegar mais leve depois do Moriá em God Valley. Não dá pra dizer que personagens têm ligação só por causa da aparência. Ou então, Aokiji, Brook e Barba Negra seriam primos. Inclusive, Brook e Aokiji possuem teorias que apontam relações entre os dois faz um tempo e com uma base mais sólida que uma única imagem. E isso vai se repetir com o príncipe, assim, acho fraco que os Davis possuam características tão iguais. Agora, se fosse apostar no possível Dave, colocaria minhas fichas no atual rei, mas comentarei mais quando chegar lá. Muito bem, Brook é uma criança que vive no que parece ser o lixão do reino. Costumava ser afugentado quando tentava espiar as crianças tocando instrumentos de verdade enquanto sonha em um dia possuir um instrumento igual. Ele vem de um passado horroroso, onde perdeu pai, mãe e irmão para a fome, mas isso não o abala. Estranhamente, ou por querer fazer as coisas andarem mais rápido, Oda foca só no Brook. O que passa uma visão errada, pelo menos, me transmite a ideia de que em Esperia só existe o Brook de criança pobre, que come sopa de couro com sapos que ele descobriu que podia comer, os comendo. O moleque parece viver sozinho enquanto improvisa um violino feito com garrafas e fios reciclados. Me pergunto se isso é realmente possível. Bom, Brook usa o seu violino para fazer música e acalmar a alma. Transforma o ódio pelo rei e o sofrimento da solidão em música na esperança de lidar com os problemas. O que me faz entender o comentário sobre como as músicas estão ligadas ao passado. Como Brook, no passado, as pessoas podem ter feito músicas, como a música dos ossos, para se confortar.
Uma mensagem que pode ser reinterpretada no futuro. Por exemplo, a música sobre os ossos poderia ser um grito de guerra quando foi criada. Não vejo como isso pode acrescentar na história, mas é interessante ter esse pensamento. Agora, uma coisa que pensei e poderia ser interessante é o Brook colocar mais da música no seu estilo de luta. Fiquei brisando no Brook usando uma flauta-espada. Uma lâmina cheia de furos que produziriam sons diferentes dependendo do balançar da lâmina. Um rolê puxado para a espada do som. Seria bem foda, ou pelo menos, pra mim seria. Continuando, o príncipe aparece como quem não quer nada. Nessa primeira cena, o maluco está à cara do Shebeck e Barba Negra. E, como já pincelei isso antes, acho interessante a ideia do príncipe ter ligações com a família Dave. Mas aí, o príncipe teria que ser alguém muito próximo. Não sei em que momento o Shebeck nascerá, quantos anos no futuro será isso, mas o Shebeck teria que ser um descendente direto desse príncipe. E aí, mudaria essa teoria onde a Candelia é um dragão celestial. Faz mais sentido ela ser uma agente da CP0 ou CP9, e a sua missão seria descobrir se o reino de Hesperia tem ou não ligação com a família David ou algo do gênero. Bom, meu palpite vai ser esse. O príncipe e futuro rei é um descendente dos Davis e a Candelia é uma agente infiltrada investigando isso. Pois bem, o capítulo segue com o príncipe finalmente falando com o Brook. Claramente, estragou horrores depois que se tornou rei. Mas, nessa época, ele só tinha 21 anos e já frequentava o lugar há algum tempo. Meio que reforça a ideia de que o Brook é o único morador desse lixão. Ou pelo menos, esse lugar é mais vazio. Enfim, o príncipe decide parar para ouvir as músicas do Brook e, como forma de agradecimento, Brook oferece um pouco do seu ensopado. Ensopado feito com sapo e gafanhotos, misturados com temperos que roubou do navio da marinha. Uma audácia admirável. O príncipe, incrivelmente, aceita a comida, que poderia ser facilmente veneno para alguém acostumado a comer só o melhor do melhor. Com o prato na mão, ele até lembra das refeições servidas no palácio. Confesso que não entendi o porquê colocaram uma Nami ali. Dito isso, ele come, mas antes de comer, ele pensa, surpreso que ainda esteja em Hesperia. Por uns segundos, pensei que isso poderia ser alguma dica, estava com a mente influenciada por alguns spoilers malucos. No entanto, o príncipe só está surpreso que no seu reino possa existir alguém vivendo tão miseravelmente. Só espero que ele tenha mudado o país para todo mundo. O príncipe come e quase tem um treco. Ele finge que só está feliz por ter experimentado algo delicioso. Brook acredita, por achar que o príncipe é um sofredor igual a ele. O que implica na existência de mais pessoas nessa mesma situação. Realmente, Oda só não quer expandir a questão mostrando mais pessoas vivendo no lixo. A partir daí, o príncipe passa a visitar o lixão e, obviamente, se torna uma má influência. O Brook teve sorte de não adquirir vícios, quase um milagre. Porém, a vida feliz uma hora tem que terminar. Numa situação muito mal explicada, Brook foi capturado pela marinha em mais um caso isolado. Alguém entregou o Brook para a marinha, vendendo a informação de que o Brook era um ajudante. Alguém contratado para esconder drogas para os gangsters da região. E óbvio, o interrogatório foi feito dentro do permitido, usando tortura para ouvir o que querem ouvir. E aqui temos mais uma amostra dessa força que o Brook tem. Ele poderia mentir só para não apanhar. Porém, não importa o que façam, ele segue negando o envolvimento com crime. Além de mostrar essa força que o Brook tem, outro tema desse flashback que volta a aparecer é o exagero das coisas. O Brook começa a cantar alto, dobrando a aposta quando os marinheiros decidem matá-lo, mais um procedimento completamente aceitável. No momento em que o Brook recebe a sentença, ele canta ainda mais alto. Essa cena é meio maluca, faria mais sentido ele cantar baixinho, murmurando, sabe? Porém, a ideia é o Brook cantar alto e isso ser o que chama a atenção do príncipe. De repente, se o Brook cantar baixinho, iria fazer o príncipe levar mais tempo para achar o lugar. E nesse atraso o Brook viraria um projeto de esqueleto. Aqui chegamos ao final do capítulo. O príncipe acha o Brook e invade o local com as tropas reais, e a Candelia está junto. Nessa época, a comandante da Guarda Real diz ser, nas suas próprias palavras, uma devota lâmina de aço. Automaticamente, ela virou uma marionete de Imu. Esse pessoal é muito simples. Preciso aprender com eles. Bem, poderia falar sobre a surra que a marinha tomou, mas não tem nada para ser comentado. No lugar disso, vemos que o Oda está realmente acelerado. Nada do rei ou rainha atual. A comandante da Guarda Real, no lugar de proteger o rei e a rainha, está protegendo o príncipe.
Esquisito, né? Mas enfim, o Brook se admira todo com a atuação do príncipe, provavelmente, esse dia é o motivo dele ter se tornado um usuário de espada. Depois do resgate, vemos a Candelie brilhando. Talvez por ser super linda ou algo assim. Enquanto isso, Brook acorda e o príncipe pede desculpa por ter escondido isso, mas também avisa que o Brook não deve mais contar sobre o roubo do tempero. Aí temos a cena ridícula do Brook sangrando pelo nariz. Poderia colocá-lo corado, mas tem que exagerar. O título deveria ser O Exagero. Felizmente, Oda fecha o capítulo com as ordens do príncipe, e a partir desse dia, o Brook se tornou o músico preferido do príncipe, recebendo um lugar para morar, como também foi matriculado numa escola. Pivete tirou a sorte grande. Está vivendo o sonho que todos nós temos, ser adotados por alguém podre de rico e com uma mente minimamente sã. Infelizmente, o príncipe tem os seus defeitos, mas poderia ser bem pior. Dito isso, vai ser nesse castelo que o Brook vai aprender a ficar pedindo pra ver a calcinha da mulherada, e com sinceridade, não é algo que quero ver. Mas assim, alguém acredita que Oda não vai mostrar. Só podemos orar pelo milagre igreja. Enfim, é isso. Gostei do capítulo, mas isso é porque minha expectativa está baixa. Minha maior curiosidade ainda é nos acontecimentos que destruíram o reino, antes disso, o que vinha lucro. Bom, é isso.